E agora nós vamos conversar com o cientista político Robson Sávio de Almeida sobre essas manifestações ontem em Brasília e também a repercussão que isso tem gerado. Boa tarde, Robson. Bem-vindo aqui ao Horizonte Notícia. Boa tarde para você, Marcelo. Um grande abraço para todos os telespectadores. Ô Robson, para a gente começar esse bate-papo e tentar entender de forma rápida, nós podemos dizer que esses atos aí, como esses que a gente acabou de ver, têm como foco derrubar mesmo a democracia? Eu acho muito importante a gente fazer uma classificação bem clara, porque não se trata simplesmente de crimes contra o patrimônio. Eu vi muitas manifestações de pessoas preocupadas com o patrimônio público, que, claro, é importante que seja preservado. Mas muito mais importante do que se preocupar com o patrimônio público, a destruição de palácios, de obras de arte, é preocupar-se com o sentido desse ato. Na cabeça desses grupos extremistas, o que se tentou foi, a partir da invasão dos prédios que simbolizam os três poderes da República, se dar, digamos assim, uma senha para que houvesse uma intervenção militar no Brasil. E isso é uma atitude totalmente antidemocrática, né, que conspira contra os ideais republicanos e democráticos, e nesse sentido é que esses atos eles devem ser pensados. Quer dizer, para além do patrimônio público, da vandalização, houve uma tentativa, de fato, de subverter a ordem democrática, não somente com o não reconhecimento do pleito eleitoral, as eleições que foram claras, limpas, transparentes e auditáveis, mas, fundamentalmente, a tentativa de se impor um grupo minoritário, radical, extremista, impor pela força a sua vontade. E também teve o caso do governador, né, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi afastado por 90 dias aí das suas funções pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Ele disse que ele estaria, né, supostamente envolvido nesses atos. Na sua análise, essa foi uma decisão acertada? Veja bem, a segurança do Distrito Federal e, portanto, não somente das instituições da República, dos prédios públicos, é de responsabilidade, em primeiro lugar, das polícias do Distrito Federal, Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, e Polícia Civil, que é a polícia investigativa. Desde o início da semana passada, o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, inclusive com manifestações em redes sociais e vários órgãos da imprensa, tem noticiado claramente que havia uma intenção golpista de grupos se dirigirem para Brasília nesse final de semana para invadirem os palácios dos três poderes. Obviamente, isso deveria ter redundado num planejamento e reforço de todo o esquema de segurança da área da Praça dos Três Poderes, impedindo os vândalos de acessarem aquele espaço. E o que aconteceu foi justamente o contrário. A Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou, ciceroneou os golpistas manifestantes, levando-os até o local onde estava anunciada a invasão. Então, obviamente, que no mínimo a incompetência e leniência do governo do Distrito Federal nesse ato. E, portanto, as responsabilidades devem ser apuradas. Por isso, o afastamento de 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que se investigue não somente a leniência, a incompetência do governador, do seu secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, de oficiais das polícias, inclusive da Polícia Militar, para que isso seja resolvido, os responsáveis punidos no limite, nos rigores da lei, e para que atos assim não aconteçam mais. Ô, Robson, e sobre a imagem do Brasil lá fora? A gente sabe que isso influencia muito, né, nas relações. Nós vimos aí que isso tem repercutido muito no mundo inteiro. O que isso significa para a imagem da política brasileira lá fora, lá no exterior? Bom, aqui nós temos duas questões. Eu hoje estava fazendo uma olhada no clipe dos principais jornais do mundo inteiro que mancheteiam na sua primeira página o que aconteceu no Brasil nesse domingo. É muito interessante que há uma semana atrás, as manchetes de todo o jornal do mundo traziam aquela foto do presidente Lula acompanhado de 8 representantes da sociedade subindo a rampa do Palácio do Planalto. E uma semana depois, a tentativa de invasão desses prédios públicos. É claro que isso arranha muito a imagem do Brasil no exterior, mas, por outro lado, como vocês mesmos acabaram de mostrar na reportagem anterior, líderes de todo o mundo, inclusive líderes de segmentos mais à direita e até extrema-direita, como a atual primeira-ministra da Itália,
todos unânimes, defendendo a democracia no Brasil, acreditando nas instituições democráticas, hipotecando o apoio ao presidente Lula e ao seu governo, portanto, mostrando uma união internacional de apoio à democracia brasileira. Neste sentido, né, o tiro saiu pela culatra, literalmente, porque se a ideia era desgastar mais a imagem do Brasil no exterior, que já estava altamente arranhada no governo Bolsonaro, pelo contrário, que aparece uma grande união internacional para a defesa da democracia e das instituições republicanas no Brasil. Ô, Robson, e a questão da continuidade? Você acredita que esses atos vão continuar? A gente viu aí, deu uma nota agora há pouco, que a Assembleia Legislativa aqui de Minas já anunciou reforço na segurança. Você acha que isso deve permanecer nos próximos dias? Sim, há uma diferença entre Bolsonaro e bolsonarismo, né? Bolsonarismo é um grande movimento que vai de setores da direita à extrema-direita radicalizados que não respeitam os cânones da democracia, né? A divisão e a independência dos três poderes, né? As eleições livres e democráticas, a participação social, um governo mais voltado para o campo social e não somente para a economia. Esses grupos eles estão espalhados em vários segmentos da sociedade, inclusive no campo das religiões. O fundamentalismo religioso, ele às vezes se associa aos grupos extremistas da extrema-direita. Então, esse movimento tem muitos laços na sociedade, ele precisa de ser, obviamente, tratado nos termos da lei. Obviamente, não se quer nenhuma vingança, nenhuma repressão para além daquilo que a lei determina, mas é preciso que, numa sociedade democrática, primeiro, os interesses públicos se prevaleçam em relação aos interesses pessoais e particulares. E a lei e a ordem, ela seja aplicada indistintamente, independente do poder econômico da classe social, daqueles que pleiteiam eventualmente mais liberdade, mas para garantir os seus interesses em detrimento dos interesses coletivos e populares. Tá certo, Robson. Muitíssimo obrigado. Acho que deu para a gente ter uma ideia de como fica esse cenário político, né? Não só aqui dentro, como lá fora. Muito obrigado por ter participado conosco, viu? Um abraço e um bom dia.